Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, e segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre a nossa missão, de educar, nossa missão de ensinar, nossa missão de acolher, nossa missão de transmitir o conhecimento. Rezemos o nosso texto das Santas Chagas, pedindo a Jesus e as suas Santas Chagas que Ele coloque todas as situações difíceis que encontramos, da desmotivação dos alunos, a diversidade dos alunos, a falta de recursos em muitas escolas, as mudanças constantes na educação, as capacitações profissionais, a indisciplina e o comportamento inadequado dos alunos, a carga de trabalho exaustiva de muitos professores. Então, que a gente coloque tudo isso nas chagas de Jesus. Jesus tem a resposta para tudo, meus irmãos, e tem a saída para tudo também. Nós precisamos só dar um passo, e é confiar e acreditar. Rezemos. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, sede misericordioso para conosco e para com o mundo inteiro. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes, cobrindo-nos com o vosso sangue precioso. Amém. Pai eterno, misericórdia pelo sangue de Jesus Cristo, vosso único Filho, tende misericórdia de nós, nós vos suplicamos. Amém. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas.
Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as chagas de nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as chagas de nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as chagas de nossas almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre agradecer. O ano passou rápido, né, meus irmãos? Nós estamos aí à beira do final do ano. Hoje já é 12 de novembro. Então, falta um pouco tempo aí para encerrar tanto o ano letivo, como para os professores entrarem de recesso, darem uma descansada, né? E esse ano, o ano que vem, aliás, quando iniciar o ano, vai ser rápido, porque a quaresma vai começar bem no início, né? Bem em fevereiro lá. Já vai começar o carnaval e aí já vai começar a quaresma da igreja. Então vai ser um pouco diferente dos anos anteriores que a gente que a gente costuma ver, né? Geralmente é lá no final de fevereiro, início de março. E esse ano não, vai ser lá quase no início de fevereiro, quase no meio ali, né? Do mês de fevereiro. Então, nós estamos aí a um passo de terminarmos uma etapa de conclusão das nossas obrigações profissionais, fazendo um balanço de tudo que já passamos, de tudo que já aconteceu dentro do ambiente escolar. A gente pode observar as nossas conquistas, as nossas vitórias, as nossas derrotas, os nossos atropelos, muitas vezes nosso cruzar de braços, a nossa indiferença, né? Então, que a gente possa fazer esse balanço. Quando se termina um ano letivo, muitas vezes no conselho de classe final, que a gente fica lá pontuando aprovado, reprovado, vai aprovado, mas com bastante problema, aprovado com situação, aprovado com isso, com aquilo, né? Que a gente sabe que, na verdade, a parte mais frágil mesmo na educação são os alunos, né?
Porque os professores, nós professores, a gente tem uma bagagem, a gente leva uma bagagem para os nossos alunos. Os alunos não. Eles chegam lá com uma bagagem que não é aquela própria para uma escola, mas eles não chegam nu e cru, eles chegam com alguma coisa. Só que aí eles não vão tendo aquele acompanhamento necessário, porque a escola não consegue, o professor não faz mágica, não tem uma ajuda da família, e aí eles vão sendo aprovados muitas vezes sem saber de nada, e aí eles vão se perdendo no meio desse caminho, e muitas vezes nós somos culpados disso. A gente tem que dar a mão à palmatória. A nossa negligência, muitas vezes, faz com que esse aluno não aprenda. E é lógico que dentro de uma sala de aula com 45 alunos, você não vai conseguir atingir a todos, né? Tem uns ali que não vão aprender mesmo por N situações. Mas aqueles que aprendem, muitas vezes a gente negligencia muita coisa. Observem no final do ano, depois de um ano inteiro de trabalho, eu sei que é cansativo, mas quando chegava assim, tipo assim, no início de dezembro, terminei o livro didático, o que eu vou dar para esses alunos? Aí inventa, aí dá bola pro menino, aí passa vídeo, filme que não tem nada a ver, né? Não se faz um apanhado, não se faz uma revisão. Olha, o ano que vem vocês vão para o 9º ano, vocês precisam saber disso e disso e disso. Vamos ver, vamos dar uma pincelada nisso. O professor sempre tem coisa para ele acrescentar, para ele melhorar, para ele adaptar, para ele renovar, para ele criar. Só que a gente às vezes se esconde atrás de um cansaço, de uma preguiça, de uma comodidade, de um descanso que eu mereço, né? Das nossas desculpas esfarrapadas muitas vezes. Então vamos ouvir a leitura do Evangelho que foi lida ontem, e ela casa muito com o que a gente às vezes passa dentro do ambiente escolar, que está lá em Lucas 17, de 7 a 10, que diz assim: qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, quando voltar do campo lhe dirá: vem depressa sentar-te à mesa? E não lhe dirá ao contrário: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto como e bebo, e depois disso comerás e beberás tu. E se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenara, porventura fica-lhe o Senhor devendo alguma obrigação? Assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: Senhor, somos servos como quaisquer outros, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Senhor, somos servos como quaisquer outros, fizemos o que devíamos fazer. Isso aqui casa com o nosso trabalho, gente. Eu fico, às vezes, impressionada com um professor de contrato no ambiente escolar. Às vezes ele trabalha mais do que um concursado, né? Ele se estuda, e ele inventa coisa, e ele produz, e ele pega material, e ele cria, né? E aí ele sonha com aquele concurso. Tomara que tenha concurso, tomara que faça concurso, e ele começa a estudar, paga por cima, aquela luta, ou então estuda só. E aí, com a graça de Deus, ele passa num concurso. E aí ele toma posse. Logo que ele toma posse, que entra na minha mente um nome chamado estabilidade. Eu agora estou na estabilidade, eu agora sou concursado. Aí a gente entra num modo meio que lento. A gente começa a não levar tanta... não, mas todo mundo faz assim. Eu não vou me matar. Aí vai no médico, pega atestado de 3 dias, deixa os alunos sem aula, né? Reclama muito, começa a exigir coisas que não era, na época nem exigia tanto. E eu falo isso porque eu já presenciei isso, de ter professores que na época eram contratos se esmerar muito, e na hora que virou um concursado, meu Deus, ficou outra pessoa, como se tivesse se transformado. E a gente amaldiçoou o nosso próprio trabalho.
Então, inclusive aqui no título dessa leitura, aqui em Lucas 17, na tradução da Ave Maria, diz assim, lição de humildade. Nós precisamos ser humildes. Eu preciso agradecer a Deus aquele sustento. Quantas vezes em reunião pedagógica eu falava com os professores, eu sei que o trabalho de educar, de ensinar não é fácil. E ultimamente, nos últimos tempos, tem sido menos fácil ainda, porque o professor, ele está batendo de frente com o celular. É ele e o celular assim, ó, o tempo todo. Isso sem falar nos professores viciados em celular, né? Professores que dão aula e senta e ó, o celular. Ou então que usam o celular o tempo todo, disfarçadamente, já não conseguem mais se livrar desse vício. E tá mais difícil ensinar com os alunos com o celular tomando tempo, né? Ou roubam o tempo deles em casa, roubam o tempo deles na escola. E você não, as informações deles são outras e você não consegue entrar com ele na cabeça dele com aquele conteúdo que é importante. Apesar de que tem a lei aí que agora é proibido o celular nas escolas, mas muitas escolas não conseguem lidar com isso. Nem decidiram, acho que, fazer com que isso funcione, né? Na escola que eu trabalhava, a lei funciona, né? Não é para levar, não é para mostrar, se for pego, toma, é aquela coisa, é uma guerra. E é chato, não é bom não, é chato ter que ficar chamando mãe para vir buscar celular de menino desobediente, sendo que ela também não dá conta de controlar o próprio filho em casa com o celular. E quem tem filho sabe disso. Quem tem filho adolescente sabe o tanto que é difícil você controlar o celular de um adolescente. Eles se viciam muito rápido, né? Então, é um vício perigoso. E não adianta você vir com conversinhas do tipo, olha, suas vistas vão ficar ruins, você vai ficar com um problema na coluna, seu pescoço vai ficar doendo, você vai ter sérios problemas no futuro, tarará, tarará. Não adianta, eles não escutam. Eles não escutam. Né? As regras, geralmente, elas não são ouvidas. Minha avó dizia que mais fácil escutar conselho do que coitado, né? Melhor conselho do que coitado. Então, se você escuta um conselho de uma pessoa que estou te falando para o seu bem, você não vai escutar coitado mais tarde. E mesmo que eu não diga para você, eu posso comentar com alguém, né? Nossa, coitado, bem que eu avisei para ele que ia acontecer isso. Então, ouçamos os conselhos. E a Bíblia traz conselhos para o nosso dia a dia o tempo todo, para as nossas fraquezas, para as nossas limitações, para as nossas dúvidas, para as nossas incoerências dentro da nossa vida. Então, como é que eu amaldiçoo o meu próprio trabalho? Sendo tudo dom de Deus e graça dele, se eu tenho esse trabalho, foi Deus que me deu. Eu tenho que agradecer por ele. Eu tenho que ser grata. Nós estamos finalizando o ano de 2025. Quantas pessoas morreram esse ano? Quantas pessoas não vão conseguir chegar a 2026 ainda? Vão morrer daqui para frente? Quantas pessoas? Ninguém tá livre disso, gente. E aí eu vou ou então inicia o ano e passa um mês e a pessoa morre. Quantos casos desses na nossa família também acontecem? E a gente tem que aprender a ser humilde, a gente tem que aprender a reconhecer, eu fui contratado ou efetivo para desenvolver essa função, eu tenho que fazer isso. E se eu tenho um conhecimento de Deus, eu tenho que fazer isso com mais ainda, com mais responsabilidade, com mais respeito. E principalmente se eu sou uma pessoa que serve na igreja. Um professor que é ministro da Eucaristia, por exemplo, ele toca nos objetos sagrados do altar. Ele lida com as coisas sagradas do altar. Ele toca no corpo de Cristo para entregar para cada cristão que comunga. Que muitas vezes ele olha no rosto de cada um, corpo de Cristo. E aí, na sala de aula, você não é testemunho nenhum de Jesus. Nenhum. Você não tem uma palavra sábia para dizer para um aluno. Você não sabe falar de Deus para ninguém.
Você não sabe ser luz e sal de Cristo para ninguém. Você não consegue exalar de você aquilo que você faz lá no altar. Eu fico impressionada. Então tem alguma coisa errada. Tudo que eu vivo dentro da minha religião, eu tenho que viver fora dela, eu tenho que viver dentro do ambiente onde eu vou. Se eu vou para uma escola, se eu trabalho dentro do ambiente escolar, eu tenho que viver aquilo que eu prego, aquilo que eu vivo, aquilo que eu sou lá no meu ambiente de trabalho. E aí eu vou vivendo essa humildade. Eu vou sendo humilde com o meu colega, eu vou sendo humilde com o meu aluno, eu vou ensinando ele, eu vou transmitindo a ele algo de bom. Porque eu muitas vezes nem vou lembrar aquilo que eu disse, mas ele vai lembrar. E Deus vai lembrar. Quando chegar no dia do meu juízo final, Deus vai lembrar, olha, você falou isso e isso para o seu aluno. Assim como ele vai lembrar também, olha o que você disse aqui para um dos meus pequeninos. Se ele, Deus, na leitura do Evangelho, Jesus Cristo diz, tudo que fizerdes a um desses pequeninos foi a mim que fizestes. Então, tudo que fizeres a um destes pequeninos foi a mim que fizestes. Então, aproveitem esse tempo na escola que você vai todo dia e façam o bem para você juntar tesouro no céu. Porque muitas vezes você não tem tempo de fazer caridade para mais nenhuma pessoa. Você não tem tempo de dar uma doação, você não tem tempo de levar uma cesta básica, você não tem tempo de fazer dar uma esmola para alguém na rua. Ou às vezes o dinheiro não sobra. Mas na escola você vê os alunos que precisam. E muitas vezes não é nem de ajuda financeira, não é nem de ajuda de comida, é de uma palavra. É você dizer, olha, você tem que confiar em Deus. Deus colocou a gente aqui nessa terra por uma razão. Todos nós temos uma missão aqui, meus irmãos. Todos nós temos uma missão aqui. Não adianta, um homem pode lutar contra, ele pode querer fazer de conta que não vê, ele pode passar a vida lutando aí para ganhar seu dinheiro, ficar rico, milionário, ter uma casa, o carro da hora, né, viagens caríssimas, né, viver viajando, mas vai ter uma hora que ele vai ter que prestar conta a Deus, ele vai morrer, vai ter uma hora que vai morrer. Todo mundo morre, né? A gente pode olhar aí os milionários que já morreram, né? Silvio Santos, o dono da TV Globo, né? Que já morreu, Roberto Marinho, tanta gente rica que já morreu. E aí? Já prestou conta para Deus lá, o que fizeram, o que não fizeram, o que deixaram de fazer, o que erraram e já receberam a sua sentença. Se estão no céu ou não, não sei. E eu? O meu único lugar que eu tenho para mostrar que eu sou cristã é ali naquele ambiente de trabalho, porque às vezes em casa eu não mostro. Às vezes em casa eu sou mais um anticristã do que cristã de verdade. Às vezes eu sou mais grossa, mais estúpida, e quando eu falo isso, eu falo de mim, né? Não falo de ninguém, não, de mim. Às vezes eu sou áspera dentro de casa, às vezes com os da rua eu sou mais meiga do que com os meus aqui dentro da minha casa. A minha filha até fala, não, mamãe, eu não gosto quando você fala comigo assim, você tá sendo grossa, ela fala, né? Eu já falei em outros vídeos aí que ela é autista, né? E ela fala, não, mamãe, até o jeito que eu olho pra ela fala, mamãe, por que você tá olhando assim? Eu não gosto quando você olha assim, você tá brigando comigo, com um olho, ela percebe. Agora, quando eu sou amável com ela, afável, ela sente, ela gosta. Então, todos nós somos assim. Muitas vezes eu sei que tem aluno que precisa de bronca, tem aluno que precisa de advertência, tem aluno que precisa de suspensão, tem aluno que precisa de transferência e tem aluno que precisa de amor, de toque, de respeito, de cuidado, de olhar, alguém me viu. Os alunos invisíveis, na escola tem aluno invisível, assim como tem professor invisível. Tem professor que, coitado, fica lá no canto, ninguém dá moral pra ele. E a gente ainda junta um grupinho ali pra falar, não, fulano parece bicho do mato, larga pra lá, né? A gente não conhece a dor do outro, gente. A gente não conhece a dor do colega. Eu tiro por mim. Eu trabalhei
6 meses, 3 meses, não me recordo mais, mas eu trabalhei um tempo numa escola longe da minha casa, longe da cidade que eu moro também. E aí eu passava a semana lá, né? Não tinha recebido ainda, ia pela graça de Deus, que agora eu nem sei como é que eu conseguia ir pra lá. Não tinha dinheiro para comer, eu só comia o lanche da escola. Ninguém nunca perguntou para mim, Gleide, você quer que eu traga um almoço para você? Ou você tá almoçando? Você quer alguma coisa? Você tá precisando de alguma coisa? Nunca ninguém perguntou nada para mim. Nada. Teve um dia que eu quase desmaiei em cima da mesa da sala dos alunos lá na sala na sala de aula, né? Eu comecei a fazer chamada e aí eu fui baixando assim, ó, de fraqueza, de moleza, de fome. E aí eu lembro que a aluna veio e falou assim, professora, a senhora tá bem? Aí eu falei, Aí a senhora tá pálida, o que foi? Eu falei, não, acho que minha pressão caiu. Aí ela, não, a senhora tá querendo alguma coisa? E me deram água. E eu lembro que era bem na hora do lanche, e aí era não lembro se era um arroz, aí pegaram, eu comi um pouquinho, aí levantou, né? O corpo deu uma melhorada. Mas eu ficava de pé, nunca peguei atestado médico, porque eu precisava daquele trabalho. E hoje eu olhando para trás, eu sei que foi Deus que me sustentou, porque eu não tinha dinheiro para comer. Eu passava o dia lá. Eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Então eu só comia o lanche da escola. Ia dormir, no outro dia trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Entendeu? E era assim. Mas nunca teve um professor, um colega. Eu passei 6 meses lá, convivendo com eles todo santo dia, 3 períodos do dia. Não teve ninguém que perguntasse para mim, você precisa de alguma coisa? Você quer que eu traga uma marmita? Você quer almoçar lá em casa hoje? Não, não teve. E a gente faz assim com os nossos colegas. A gente não enxerga o outro, a gente não vê o outro. A gente não se esforça pelo outro. É tão bom quando alguém nos vê, gente. Às vezes a gente é invisível dentro do nosso próprio ambiente escolar. Os nossos colegas são invisíveis. Às vezes o professor está passando por um problema grave ali e ele é invisível diante dos meus olhos. Às vezes a mãe dela está com câncer, o pai. Às vezes as pessoas não gostam de comentar da vida, são bem resguardados, não gostam. E a gente não tem uma obra de misericórdia. A gente não sabe estender a mão para as pessoas, a gente não sabe ser humilde. A gente não sabe se colocar como servo. A gente vai chegar, diante de Deus, nós somos servos inúteis. Tudo que a gente faz diante de Deus ainda não serve, porque Ele fez tanto e Ele faz tanto por nós que ainda não serve tudo que eu faço. Tudo que eu faço ainda é pouco. E eu não faço nada. Eu não faço nada. O que eu faço? O que a gente faz para a gente merecer o céu? Nada. Só porque a gente às vezes dá alguma coisa para alguém, leva uma roupa para uma pessoa, isso é alguma coisa. Quando a gente vê o que um santo fez, a gente fica com vergonha de quem eu sou. A gente tem vergonha de dizer assim, não, eu sou cristã. Lá no meu ambiente de trabalho, eu sou cristã. Eu sou uma catequista. Eu faço parte da liturgia da Santa Missa, eu leio na igreja, eu estou em todos os eventos que o padre chama, eu ajudo em tudo, mas lá na minha escola eu não falo com ninguém, eu me resguardo porque eu não converso com ninguém. Que cristão é esse? Cadê a humildade? E eu sei que não é ser intrometido, nem chato, nem... com aquelas piadinhas, não é isso. É ter um olhar para a pessoa invisível, é ver a pessoa que sofre, é ver aquela pessoa que está passando por um problema e chega lá, precisa de alguma coisa, às vezes a pessoa não vai precisar de nada, mas às vezes ela conversa, ela te escuta, né? Aí eu peguei aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2447, as obras de misericórdia. As obras de misericórdia são as ações caritativas pelas quais socorremos o próximo em suas necessidades corporais e espirituais. Instruir,
aconselhar, consolar, confortar são obras de misericórdia espiritual, como também perdoar e suportar com paciência. Que coisa linda! Isso é o que traz aqui essa lição de humildade. Então, o que é que um professor faz numa aula? Ele instrui, ele aconselha, ele consola, ele conforta e ele ainda tem a chance de perdoar, ele tem a chance de suportar e ele tem a chance de ter paciência com aquela pessoinha que nada lhe foi ensinado. Ele não conhece nada, porque ele nasceu de uma mãe que teve ele, ela só alimentou ele, deu peito, deu mamadeira, ele cresceu ali naquele ambiente cheio de palavrão, onde não tem respeito, onde um trata o outro feito bicho, aí foi crescendo ali naquele meio. O que é que ele vai transmitir dentro da escola, gente? Será mesmo que você acha que esse aluno vai chegar na sala de aula e ele vai te respeitar? É sério? Que você tem essa ideia de que o aluno vai te respeitar, uma pessoa que veio de um convívio desse, ele vai chegar lá e ele vai ter a hombridade de sentar numa cadeira, prestar atenção na sua aula, ficar quieto, fazer as tarefas, se o ambiente dele é tóxico, se o ambiente dele é problemático, e agora todo mundo tem celular, na casa dele todo mundo fica cada um no seu celular, come sabe lá Deus como, quem faz sabe lá Deus quem é, e eles vivem desse jeito, vão vivendo, e de noite dorme cada um de um jeito, e amanhece já naquela gritaiada, aquele grita e xinga e levanta, vai logo, e aí fala todos aqueles nomes que a gente já sabe, não precisa nem repetir. E aí a gente quer que um aluno desse se concentre dentro de uma sala de aula? Não tem como. Então, se a gente não tiver disponível, como diz aqui, a instruir, não só com conteúdos, a aconselhar, não só com conteúdos, a consolar, não só com conteúdos, a confortar, a gente não vai estar fazendo nada. E como é que eu vou chegar diante de Deus com as minhas mãos vazias? Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo aconselhar, eu não consigo confortar, eu não consigo perdoar, eu não consigo ter paciência, eu não consigo ver a cara daquele aluno, eu quero que ele suma. Né? E eu já perdi uns 3 alunos ou 4 mortos. 4 alunos mortos de maneira que eu lembre, né? Eu já deve ter mais, mas esses 4 me marcaram muito. E eu ainda lembro o nome deles, que morreram de maneira trágica, cruel. Um morreu degolado, a outra com um tiro na cabeça, o outro alvejado de bala e o outro com 6 tiros nas costas. Todos eles com 15 anos. Triste. Davam trabalho na escola demais, desrespeitavam todo mundo, não gostavam de ninguém, não tinham paciência, se meteram no mundo do crime e perderam a vida tão cedo. E a gente apela para quem? Para a misericórdia de Deus, que essa morte deles tenha sido um modo de penitência, que Deus tenha perdoado os pecados, porque foram pessoas que não conheceram Deus aqui na terra. Não teve ninguém que transmitisse Deus para eles. Ninguém. E falar de Deus, gente, não é só eu saber entender o evangelho, não. No meu respirar, a pessoa perceber, nossa, a pessoa é diferente, ela tem algo diferente. A pessoa vê em mim algo diferente, é isso. Transmitir algo diferente. Então, quando vocês estiverem se sentindo fracos dentro da escola, vão ao Santíssimo. Vão lá diante do sacrário, ajoelha lá e chora. Chora todas as suas mazelas. Para quem pode te ajudar? Jesus. Quem é o maior interessado em salvar a humanidade? Deus. Nós somos criados por Ele. E essa briga aí, o diabo quer nos roubar de Deus. E ele vai tentar fazer de tudo para jogar a humanidade no inferno. E eu posso ser alguém que pode impedir isso. Eu posso ser um instrumento na mão de Deus, mas eu tenho que querer também. Então, assim, agradecer esse ano de trabalho, por sua vida,
por você ter vencido mesmo diante da dificuldade, por seu salário, por você ter comprado coisa, por você ter adquirido coisa, por você ter sustentado sua família. Agradecer. Agradecer, não amaldiçoar o seu trabalho, é daqui que vem o seu sustento. Então, que a gente possa ser grato a Deus por isso. A escola é um ambiente onde você pode praticar todo tipo de obra de misericórdia. É só você começar a ver os alunos invisíveis e os seus colegas de trabalho invisíveis, do porteiro a quem for em alto escalão lá, quem precisar, né? Às vezes o diretor também é uma pessoa só. A gente é chato, é antipático, mas a gente conhece a pessoa. A gente só junta para falar mal, mas você conhece a vida? Você sabe as lutas que a pessoa tem? Não sabe. Então, assim, se colocar no lugar do outro. Saber ver através do outro. Porque ninguém sabe o que passa na cabeça de ninguém, né? Nós não temos esse dom. Isso aí é só Deus. Mas a gente pode ser humilde dentro do ambiente escolar, onde a gente pode levar a paz, instrumento de paz, onde você estiver. Felizes os pacificadores, Jesus disse. Felizes os que promovem a paz. Felizes os que promovem a paz. Então, promova a paz no seu ambiente de trabalho. Seja aquela pessoa que tenta agradar um ou outro. Uma pessoa agradável. Uma pessoa... E isso não é fácil. Onde é que a gente busca isso? Em Jesus. Na adoração, na confissão, na Santa Eucaristia, na Santa Missa, no terço. É aí que a gente busca. E tem dias que vai ser mais difícil, tem dia que vai ser mais leve, tem dia que vai ser mais complicado, tem dias que parece que a gente não consegue, tem dias que você vai sentir uma solidão estranha e um silêncio do céu, que você vai falar assim, não, Deus não está me vendo. Mas aí você vai lembrar. Você vai olhar para Jesus na cruz. Por isso que é bom a gente ter um crucifixo em casa. E você vai dizer para ele, Senhor, teria sido suficiente só o Senhor ter morrido na cruz. E mais nada. Teria sido suficiente, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu não mereço, Senhor, mas eu estou aqui. Eu não mereço nada do que eu tenho, Senhor, mas eu estou aqui. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Começamos a agradecer. Coloca, quando sentir uma dor, oferece pelas almas do purgatório. Tá sentindo uma dor pela alma do purgatório. Senhor, eu nem sei se essa dor vai servir, mas eu ofereço pelas almas do purgatório. Começa a se doar. Não, aí sente uma dor, toma um remédio. Sente outro remédio. Não pode sentir nada. E a dor que Jesus sentiu na cruz? E o tanto que ele apanhou, o tanto de golpe que ele sofreu, por mim, por amor a mim, por amor a mim. E eu não posso fazer nada, eu não posso perdoar aquele aluno, eu não posso tentar resgatá-lo, eu não posso tentar salvá-lo. Por quê? Porque eu sou melhor do que Jesus, né? Porque eu não posso sofrer nada. Eu quero ver o aluno pelas costas, né? E aí... não sei que cristão sou eu não, então. Estou longe da humildade, não posso dizer para Jesus, para o Senhor Deus, sou um servo inútil, Senhor. Fiz só o que devia ter feito. Fiz o quê? Se eu não consigo nem perdoar um aluno, não consigo nem olhar para um aluno, eu sei, porque eu lembro de um aluno meu, de uma criança, que eu conversei com ele, falei de Deus para ele, e aí a professora vinha vindo, ele falou para ela, professora, me perdoe eu ter feito isso com você. Sabe o que foi que ela disse? Não, vou perdoar não. Quase eu morro. Ele olhou para mim com aquele olhinho assim e disse assim, aí professora, ela era a chance dela ter perdoado aquele aluno, era a chance dela ter dito, tá bom meu filho, eu te perdoo. Não faz isso mais não, tá bom? Pronto. Não, não te perdoo não. Quem é você? Não te perdoo não. Aí é por isso que a pessoa vive sofrendo. Aí tem tanto problema na vida. Gente, tem coisas que a gente procura. O pecado é um bicho horrível. É ele que nos adoece. Se você tá tendo muito problema, pode vasculhar e vá se confessar. Tem alguma coisa aí. Vá se confessar. Tem alguma coisa errada.
O pecado nos adoece. Aí a pessoa diz isso para um menino que teve a coragem. Você sabe o que é uma criança? Nunca ouvi falar de Deus, não sabe de nada. Eu conversei, gastei um tempo falando com ele, explicando, e ele teve a coragem de dizer assim: professora, me perdoe, eu não queria ter feito aquilo. E ela dizer: não, eu não te perdoo. E ele olhar para mim e falar assim: então, aí como é que ele vai entender que o perdão é divino? Eu fiz a minha parte, eu pedi perdão. Se ela não me deu perdão, é o problema dela. Mas ela perdeu a chance de praticar uma obra de misericórdia. E o Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, Senhor. Perdoai-nos as nossas ofensas, como eu perdoo a quem me tem ofendido. E o Pai Nosso, onde é que eu coloco? Se eu sou má com os alunos, gente, se eu sou má com os colegas, é muito difícil. Então, meus irmãos, meus caros colegas professores, sejamos mais humildes, sejamos mais agradecidos pelo nosso trabalho. É Ele que nos dá o sustento, é Ele que nos ajuda a pagar as contas da nossa casa. Roguemos a Nossa Senhora que nos ajude a sermos humildes como ela foi, como ela é. A mãe do Deus, a mãe do Deus Filho, a mãe do Rei, humilde, que sempre esteve ali de pé, em silêncio. Nunca reivindicou nada para ela. A humildade de Maria é linda, é grandiosa. Sejamos humildes de verdade. Fiquem em paz, fiquem firmes, fiquem com Deus e que possamos ter essa lição de humildade a cada dia. Sejamos servos de Deus onde quer que estejamos e sejamos agradecidos por nosso trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.